quando só Deus é a resposta. Às vezes passamos por momentos e situações que nos empurra a enxergar que só Deus é a resposta para todos os nossos problemas. Naquela situação onde a gente já não encontra mais solução nos médicos, nem nos pastores, nem em ninguém que está à nossa volta. Onde a gente olha assim e medita que só Deus pode nos ajudar. E a nossa fé. E é exatamente sobre isso que eu venho trazer essa mensagem de hoje. Que está lá em Mateus, no capítulo 9, do versículo 18 em diante. Vamos começar do 18 para que a mensagem seja bem entendida, né? Milagres e curas. Quando só Deus é a nossa resposta, a nossa saída. Às vezes a gente pode estar passando por problemas financeiros, onde chegou num nível que a gente já está passando por grandes dificuldades, necessidades e privações, e que às vezes a gente fica até desesperado. Ou problemas na saúde, onde só uma cura é a saída para nós, e até mesmo problemas de ordem sentimental. Então lá em Mateus está escrito: dizendo-lhes essas coisas, eis que chegou um chefe e o adorou, dizendo: minha filha faleceu agora mesmo, mas vem, impõe-lhe a tua mão e ela viverá, né? O chefe da guarda chegou até Jesus para pedir um milagre, pois a filha dele estava doente, quase morrendo, quase falecendo. E Jesus levantou-se, seguiu e os seus discípulos. Ele e os seus discípulos. E eis que uma mulher que havia já 12 anos padecia de um fluxo de sangue, chegando por detrás dele, tocou a orla de sua roupa. Então, Jesus estava indo até a casa do chefe da guarda e eis que no meio do caminho, uma mulher que já vinha padecendo há muito tempo de uma hemorragia que não cessava, viu a oportunidade de ir até o encontro de Jesus, e como ela era proibida de circular na sociedade naquele tempo, né, naquela cultura, por estar hemorrágica, enferma, então ela era separada da sociedade, ficava à margem da sociedade. Mas ela, no seu desespero de sofrer durante tantos anos, viu a oportunidade de Jesus ali passando, e ela, com a sua fé, ela pensou: se eu tocar ao menos na barra da veste de Jesus, eu me curarei. E assim ela o fez. O que ela fez? Ela foi, enfrentou aquela multidão e por detrás de Jesus ela tocou na orla do manto de Jesus. E foi então que nesse exato momento saiu o grande poder de Jesus e a curou. E Jesus, voltando-se para trás, olhando para a multidão, procurando quem havia tocado nele, ele perguntou para os seus discípulos: quem me tocou? Quem me tocou? E os discípulos lhe respondeu: Jesus, como o Senhor pergunta quem lhe tocou, se há tantas pessoas em meio à multidão? Aí Jesus falou bem assim: de mim saiu poder, de mim saiu poder. E aí a mulher se apresentou até Jesus e disse: foi eu, Jesus, foi eu que te toquei, foi eu, mestre. E ele, olhando, voltando-se para aquela mulher, disse: só um minutinho. E Jesus, voltando-se e vendo-a, disse: tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou.
E imediatamente a mulher ficou sã. Ou seja, ela usou a fé no seu desespero, vendo que era a única saída. Jesus era a única resposta. Então ela viu naquela oportunidade a única saída de obter a sua cura. E ela foi até Jesus, tocou, e ele sentiu sair poder, virtude dele. E ele procurou imediatamente aquela pessoa que o tocou. E quando ela, mesmo com medo, porque naquela época, ela estando no meio da sociedade, sendo uma mulher hemorrágica, poderia ter grandes consequências. Mas ela enfrentou o seu medo e falou para Jesus que foi ela que tocou. E Jesus olhou para ela e falou: filha, a tua fé te salvou. Vá em paz. Então Jesus liberou ela até da culpa de ter tocado em Jesus, sabendo que não poderia tocar. E ela foi curada imediatamente. Então, quando você estiver no momento da sua vida que você não vê saída, que você se sente num labirinto, onde você não tem resposta de ninguém, de médicos, de pastores, porque, gente, às vezes a gente, mesmo dentro de uma denominação, a gente passa coisas que ninguém mais sabe a não ser Deus. E é nesse exato momento, ao invés de você se entregar ao desespero, se entregue nas mãos de Deus. E tenha fé. Quando nada mais faz sentido, é exatamente nesse momento que Deus quer te mostrar que é para Ele que você tem que correr, que é para Ele que você tem que se voltar com toda a fé do seu coração e fazer agir no que você puder agir. E no mais, entregar nas mãos de Deus, porque só Ele é a resposta para todas as situações, para todos os nossos problemas. Ainda que os problemas venham inquietar a nossa mente, a nossa alma, o nosso coração, a gente tem que buscar refrigério em Deus. Tem que buscar ter aquela paz que excede todo entendimento. Muitas pessoas ao nosso redor podem não compreender a nossa dor, pode não compreender a nossa aflição. Eu sei porque eu já passei por depressão, não só uma vez, como duas. E não é fácil. As pessoas ao seu redor não compreendem. Muitos te julgam. Porque realmente só quem sabe é você e Deus no seu secreto e ninguém mais. Mas é exatamente nesse momento que a gente tem que se voltar 100% para Deus e esquecer o seu entorno, esquecer os seus arredores e focar naquilo que você está querendo conseguir através da sua fé, através de buscar em Deus e fazer agir através das suas orações, da sua intimidade, da sua busca com Deus, do jejum, porque o jejum é uma arma espiritual a qual a gente tem que usar. A gente tem que aprender a exercer a nossa fé usando as armas espirituais que Deus deixou para nós cristãos. Eu, quando eu não era cristã evangélica, eu era católica, eu não entendia como que Deus falava que a vingança não pertence a nós, a vingança pertence a Deus. E que a justiça pertence a Deus. E que a gente não precisava fazer nada. Apenas entregar tudo nas mãos de Deus. E eu pensava, quão injusto é a gente ser cristão e não poder se defender. A gente ter que deixar tudo se resolver por si só. E hoje em dia, quando eu sou cristã evangélica, eu entendo que as nossas armas são as do alto, a espiritual.